Bom dia. Estava assistindo na internet pessoas criticando o agronegócio, agricultores que plantam, colhem, alimentam os brasileiros e alimentam pessoas no mundo inteiro. Caminhões, trens e navios levando essas safras para várias partes do Brasil, para os portos e dos portos alcançando o mundo. Dólar que volta para o Brasil, aumentando as nossas reservas. E tem pessoas criticando o agronegócio. Se tem coisa que todos os brasileiros devem se orgulhar, dentre outras, é justamente a nossa vocação para a agricultura. Desde os tempos longínquos, de Cabral, Mendes Sá, Tomé de Souza. O Brasil que começou primeiramente explorando o pau-brasil, madeira, depois a cana-de-açúcar, depois o café, depois soja, milho, trigo, arroz, feijão, cana-de-açúcar, gerando empregos e divisas para fortalecer a nossa balança comercial. Qualquer pessoa, para falar mal do agronegócio, tem que saber a história desses agricultores. Eu não sou agricultor. O meu pai foi, mas na última parte da vida dele, não. Meus irmãos não são agricultores. Mas os meus avós, um veio da Itália, o outro da Espanha. Cruzaram o Oceano Atlântico em navios, vapores, comendo pão e água, porque os imigrantes não eram bem tratados. Eles eram considerados assim os novos escravos que vieram substituir a escravidão no Brasil. E eles vieram para cá e foram trabalhar de colonos em fazendas no estado de São Paulo. O meu avô materno na região de Barretos e o meu avô italiano na região de Ribeirão Preto. E lá eles trabalhavam de sol a sol, de segunda a sábado, e a alimentação era fornecida pelo fazendeiro, que no final do mês descontava quase tudo. E eles, como falavam mal o português, não havia sindicatos, não havia... Eles eram proibidos até de se ausentar das fazendas, então eles se sujeitavam a trabalhar a troco da comida, mas já cuidando do alimento que era servido na mesa dos brasileiros no final do século XIX, começo do século XX, já ajudaram na produção de arroz, feijão, café, mesmo que tenham trabalhado a troco da comida. E com muito sacrifício, um dia compraram terra aqui na região de Rolândia, 8 alqueires cada um,
e continuaram plantando e colhendo para eles e para os brasileiros. Meus avós morreram pobres, analfabetos, morreram pobres, mas com as mãos calejadas. E de herança deram para os meus pais bons exemplos de cristãos, trabalhadores, honestos. Meu pai e minha mãe trabalharam na roça metade da vida deles, até que vieram para a cidade, mudando de profissão. Formaram, meu pai, no caso, que foi agricultor, formou 5 filhos na faculdade, e ele tinha muito amor à Rolândia, ao Paraná, e ele tinha orgulho de ser brasileiro, tinha orgulho do hino nacional, dos valores da pátria, pagava os impostos adiantado, que eu nunca vi meu pai pagar um imposto atrasado, nunca. Eu também nunca paguei meus impostos atrasados. O meu sogro também, descendente de italianos, analfabetos vindo da Itália, trabalharam a vida inteira plantando e colhendo. E tem gente no Brasil com cargo de autoridade criticando o agronegócio. Eu acredito que o agronegócio tem que ser ajudado, incentivado a continuar fazendo o que eles sempre fizeram, produzindo alimentos. Gravei esse vídeo apenas para registrar que a história, se você analisar a história do agronegócio, você vai ver que 90% dos agricultores passaram por uma vida semelhante à dos meus avós, dos meus pais. Tivemos lá longínquo Sesmarias, né? No tempo do imperador, no tempo antigo, né, do tempo do império, nós tivemos alguns fidalgos, sangues azuis, que ganharam terra em grande quantidade através do Instituto das Sesmarias. Ganhavam de graça porque tinham sangue daqueles que desembarcaram nas caravelas logo após o descobrimento do Brasil, no tempo da colonização, por terem um nome ligados à aristocracia portuguesa que mandava no Brasil naquela época, ganharam de graça grandes extensões, e acredito que os meus avós trabalharam para esses descendentes desses proprietários a título de Sesmarias. Então, moleza igual tiveram os fidalgos no tempo do Império, isso não aconteceu na República, não. Na República, o governo estimulou a vinda dos imigrantes europeus para trabalharem duro, sem direitos trabalhistas nenhum. Na época não havia direitos trabalhistas nenhum. Esse negócio de horas extras, periculosidade, insalubridade, 13º, fundo de garantia, não havia. O que havia é que não todos os fazendeiros, mas uma grande parte, fornecia o alimento e descontava no salário. Aí, com pretexto de descontos, o trabalhador imigrante europeu trabalhava praticamente a troco da comida. E eu sou descendente desse povo que trabalhou e sofreu pelo Brasil, com muito orgulho.